Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 4 a 6 do livro de 2 Samuel. Versículo 1 do capítulo 4. A morte de Abner afetou a Isbosete e a todo Israel da mesma maneira, mas por razões diferentes. Isbosete perdeu a coragem por saber que a morte de Abner significava a perda da espinha dorsal de seu governo. A nação de Israel, entretanto, ficou perturbada diante do que pode ter parecido uma rejeição da proposta amigável de Abner a Davi. Versículo 2 do capítulo 4. Baaná e Recabe desempenhavam um papel para Esbozete que era similar ao papel que Jonatas e Abisai faziam para Davi. A origem benjamita dos assassinos de Esbozete é salientada, talvez para mostrar que o desencanto com a casa de Saul se estendia até mesmo à sua própria tribo. Versículo 3 do capítulo 4. Embora Beerote fosse uma das 4 principais cidades dos Gibeonitas era um povo amorreu que enganou José para que ele estabelecesse um tratado de paz com eles, lá em Josué 9, versículo 17. Bom, Josué 18, versículo 25, indica que a cidade fora alocada a Benjamim, ou seja, Beerote foi alocada a Benjamim. O rei Saul tinha tentado aniquilar os gibeonitas, e essa agressão pode explicar a fuga dos beerotitas para Gitaim. Versículos 5 e 6 do capítulo 4. Como Recabe e Baaná eram oficiais de segurança, não seria estranho entrarem na casa de Esbozete, mas não fica claro por que poderiam pensar que estavam ali para pegar trigo. Versículos 7 e 8 do capítulo 4. Baaná e Recabe pegaram a cabeça de Esbozete porque queriam provar sua morte a Davi. Eles pensaram que poderiam receber uma recompensa de Davi pela morte de Esbozete. Creditaram a Deus a morte de Esbozete como se tivessem cometido assassinato a mando do Senhor. Versículos 9 a 11 do capítulo 4. Davi lembrou aos 2 assassinos a morte do mensageiro amalequita que reivindicou ter matado Saul. Davi contrastou o caráter de Baaná e Recabe com Isbosete, a quem chamou de pessoa reta. Davi entendeu que os 2 homens haviam cometido um ato covarde, a sangue frio, de matarem Isbosete em seu leito. Versículo 12 do capítulo 4. Davi não demonstrou nenhuma hesitação em agir nesta ocasião. Mandou cortar as mãos que cometeram o assassinato e os pés que correram para dar a notícia. Mutilações dessa natureza não eram incomuns no Antigo Oriente. Agora nós vamos estudar o capítulo 5, versículos 1 a 2 do capítulo 5. Todos os representantes das tribos de Israel foram até Davi e disseram que eram todos o mesmo povo, usando uma expressão para demonstrar parentesco. Foi a primeira das 3 razões apresentadas pelos israelitas para desejarem tornar Davi seu rei. Segunda razão para quererem tornar Davi seu rei foram seus sucessos militares. E a terceira razão foi o entendimento que Deus havia encarregado Davi como rei para cuidar dos israelitas. Versículo 3 do capítulo 5. A aliança estabelecida para que Davi governasse as tribos do norte provavelmente tenha consistido de leis para governo real, incluindo direitos e responsabilidades mútuas e para com o Senhor. Versículo 6 do capítulo 5. Jerusalém era uma cidade de grande antiguidade, ela era ocupada já no terceiro milênio antes de Cristo, e Jerusalém ficava no território de Benjamim, perto da fronteira norte de Judá. A cidade fora anteriormente conquistada por Judá, em Juízes 1, versículo 8, mas nem Judá e nem Benjamim tinham conseguido expulsar de forma permanente os seus habitantes jebuseus. Davi pode ter pensado que a localização estratégica de Jerusalém e sua condição relativamente independente tornava a cidade adequada para constituir uma capital nacional que não implicaria em favoritismo a qualquer região em particular. A zombaria dos jebuseus, quer sugerindo excesso de confiança ou simplesmente a determinação de lutar até o último homem, mesmo que fossem cegos ou aleijados, reflete a hostilidade que havia entre os jebuseus e Davi. Versículo 7 do capítulo 5. Temos aqui a primeira ocorrência da palavra Sião na Bíblia e a única nos livros de Samuel. Originalmente, esse nome designava uma colina fortificada na extremidade sul da Serra de Ofel. Posteriormente, o nome veio a ser usado em um sentido extenso para indicar toda a Jerusalém e até mesmo para toda a nação de Israel. Versículo 8 do capítulo 5. Subir pelo canal faz referência a um canal que os jebuseus tinham feito para levar água da parte externa de Jerusalém ao interior da cidade. Hoje, este canal chama-se Poço de Warren, porque foi descoberto por Charles Warren em 1867. Foi cavado através da rocha a partir da fonte de Gion.
a principal fonte de água de Jerusalém. Em 1 Crônicas 11, versículo 6, está escrito que Davi prometeu nessa ocasião que qualquer um que ferisse os jebuseus seria chefe e comandante. Joabe, que tinha caído no desagrado de Davi por causa de Abner, fez um tremendo esforço e conquistou a cidade. Passou de comandante de 600 homens a chefe do exército. Sobre os cegos e coxos, Davi estava fazendo uma troça para zombar dos jebuseus, que na verdade não eram capazes de defender sua cidade. Era como se ele dissesse que lá em Jerusalém só teria coxos e cegos. Versículo 9 do capítulo 5. Escavações arqueológicas têm revelado alguns dos aterros de Davi no declive oriental da cidade. A escolha por Davi de Jerusalém como sua capital foi uma decisão estratégica. Ela possuía uma região mais central do que Hebrom e estava localizada em Benjamim, a tribo de Saul. As tribos do norte provavelmente aplaudiram esta mudança porque ela promovia cura e unidade entre as tribos após a dolorosa guerra civil. Versículo 11 do capítulo 5. Tiro era uma cidade portuária da Fenícia, a cerca de 56 quilômetros ao norte do Monte Carmelo e a 40 quilômetros ao sul de Sidom. A generosidade de Irão para com Davi foi motivada pelo caráter impressionante das recentes realizações de Davi, embora também envolvesse um certo elemento de interesse próprio. Tiro precisava das rotas comerciais que levavam ao interior, agora controladas por Davi, assim como tinha necessidade da produção agrícola da Palestina Central. A amizade de Irão para com Israel continuou até durante o reinado de Salomão. Versículo 12 do capítulo 5. Davi compreendeu não somente que seu governo dependia inteiramente de Deus, mas também que tinha o propósito de beneficiar o povo de Deus. Versículos 13 a 16 do capítulo 5. Muitos filhos no Antigo Testamento eram sinal de bênção, e muitas mulheres e concubinas eram indicação de segurança do Estado, pois cada uma representava um contrato político ou econômico. Do ponto de vista religioso, esse ônus político era uma calamidade. Versículos 17 e 18 do capítulo 5. Embora o reinado de Davi sobre Judá não tenha sido contestado pelos filisteus, a extensão do seu domínio para as tribos do norte trouxe uma ameaça aos interesses dos filisteus, que eles não podiam ignorar. O Vale dos Reafins ficava a sudoeste de Jerusalém. Versículo 19 do capítulo 5. Um dos pontos fortes de Davi era a sua convicção de que a ajuda e a direção de Deus eram absolutamente essenciais para o sucesso na batalha. Por isso, sua prática regular era sempre consultar ao Senhor. Versículo 20 do capítulo 5. O local foi chamado de Baal Perazim, que significa Senhor das separações definitivas, como divisor de águas que separa os rios que se dirigem uns para o Mar Morto e outros para o Mediterrâneo. Aquele lugar dividiria definitivamente os filisteus dos israelitas. Davi acreditou a vitória ao Senhor. Versículo 21 do capítulo 5. Os filisteus tinham levado seus ídolos para a batalha e, ao perderem, os abandonaram. Davi os reuniu para queimá-los. Versículos 22 e 23 do capítulo 5. Os filisteus não voltaram para sua terra, mas reuniram-se novamente no vale de Refaim, e Davi consultou ao Senhor novamente. E o Senhor respondeu com uma estratégia particular no novo ataque aos filisteus. Versículo 24 do capítulo 5. O som de mover nas amoreiras poderia ser produzido por ventos fortes que tipicamente subiriam à tarde, associado a um ato não revelado de Deus. Quando os israelitas ouvissem esse som distinto, eles saberiam que o Senhor estava marchando à sua frente, conduzindo-os à vitória. Versículo 25 do capítulo 5. Davi cortou a retirada dos filisteus e então eles tiveram de fugir no sentido norte pelo vale de Aijalon, em direção a Gézer, que na época não pertencia a Israel. Agora nós vamos estudar o capítulo 6 do livro de 2 Samuel. Versículos 1 e 2 do capítulo 6. Davi desejava uma delegação ampla e representativa. Assim, ele reuniu todos os homens escolhidos de Israel, em número de 30.000. Baalá de Judá também era conhecida como Kiriat Jearim, localizada na tribo de Benjamim. A arca ficou lá cerca de 60 a 70 anos. Nós vimos isso quando a arca foi para Kiriat Jearim, em 1 Samuel capítulo 6. Versículo 3 do capítulo 6.
Colocaram a arca em um carro no lugar de transportá-la com as varas, conforme prescrevia a lei em Êxodo 25, versículos 12 a 15. O povo de Deus não fez melhor do que os filisteus pagãos tinham feito quando a roubaram em Siló. Os filisteus tinham usado o carro e Israel estava imitando-os no lugar de usar as varas e carregar a arca nos ombros. Versículos 6 e 7 do capítulo 6. O local da eira de Nacon é desconhecido. Uzá tinha boa intenção ao tentar estabilizar a arca quando os bois a sacudiram, mas Deus o feriu por sua irreverência. É possível que a punição não diga respeito apenas ao fato de que Uzá tenha tocado na arca, porém, mais importante ainda, que esteja relacionada à maneira irregular com que a arca estava sendo transportada. Versículo 8 do capítulo 6. Não sabemos se o desgosto de Davi foi causado pela morte de Uzá, pela precipitação de Uzá ou pela maneira descuidada com que ele mesmo procurara transportar a arca. O rei não queria que essa jubilosa celebração fosse marcada pela morte. Versículo 9 do capítulo 6. Davi teve medo do Senhor como nunca tinha acontecido. Sua pergunta foi motivada por seu próprio senso de pecaminosidade e impureza e sua compreensão da santidade de Deus. Versículos 10 e 11 do capítulo 6. Obed-edom era levita da casa de Corá. Davi adiou seus planos por 3 meses, talvez para garantir que o tempo da ira de Deus tivesse passado ou ainda por temor reverente. Versículo 12 do capítulo 6. Obed-edom foi abençoado e Davi entendeu que já era tempo de buscar a arca, que ele já poderia, e Davi também queria as mesmas bênçãos para a nova capital. Versículo 13 do capítulo 6. Os primeiros 6 passos dados trariam um sinal de que ou o cerimonial estava certo ou não. Nada acontecendo, o ato era aceito como certo e ofereciam o sacrifício, talvez por sinal de agradecimento e intercessão. Agradecimento porque o cortejo tinha começado com a bênção de Deus e intercessão para que assim continuasse. Versículos 14 e 15 do capítulo 6. Para tomar parte no cerimonial, Davi vestiu roupas sacerdotais, mas não era ele quem estava fazendo sacrifícios. Ele não assumiu a função de sacerdote, embora pareça que ele estivesse liderando o povo na adoração. Versículo 17 do capítulo 6. As ofertas queimadas, os sacrifícios, marcavam a dedicação geral a Deus, enquanto as ofertas de paz eram refeições sacrificiais compartilhadas por sacerdotes e adoradores. Os sacrifícios da comunhão eram frequentemente oferecidos por bênçãos especiais, e a vinda da arca para Jerusalém certamente era considerada uma bênção. Versículos 20 a 22 do capítulo 6. Mical rejeitou Davi no seu coração e o seu comentário estava carregado de sarcasmo. Ela mencionou o fato de ser ele rei, sua falta de modéstia e suas outras mulheres. O ciúme de Mical pode ter sido despertado porque seu pai fora substituído por Davi. Davi não aceitou as acusações de Mical. Ele tinha celebrado diante do Senhor e não perante as servas. Né? Ele não tinha feito isso para as servas. E Davi respondeu dizendo que o Senhor é quem removera Saul, colocando ele, Davi, no seu lugar. Davi estava disposto a rebaixar-se a fim de que o Senhor recebesse a honra que lhe era devida. Davi retrucou que ele não tinha razão para sentir-se envergonhado diante das servas. O desprazer de Mical por causa de Davi era injusto. Versículo 23 do capítulo 6. Mical não teve filhos, e isso aconteceu ou por direta decisão do Senhor, ou porque Davi excluiu Mical das suas relações conjugais. Era um opróbrio uma mulher israelita morrer sem filhos. Terminamos aqui o estudo dos capítulos 4 a 6 do livro de 2 Samuel.